Um dos hábitos que mais está presente na minha e na sua vida é o hábito de dar desculpas. Esse hábito nos leva a faltar com a verdade, com a sinceridade, com a autorresponsabilidade. Geralmente agimos assim por insegurança, medo de reprovação, orgulho por não querer admitir erros, etc. E já não bastasse a gente viver aqui na Terra entre a gente, dando desculpas uns para os outros, vem o pior. Nós damos desculpas para Deus. E é tão estúpido agir assim, pois isso mostra que nós pensamos que podemos enganar ou convencer Deus de alguma coisa. E aqui eu irei falar sobre 3 tipos de desculpas que nós costumamos dar. Em primeiro lugar, nós damos desculpas para não buscarmos nem seguirmos a Deus. Em Lucas capítulo de número 14, a partir do versículo 16, nós lemos a chamada parábola do grande banquete contada por Cristo Jesus. O texto diz assim: um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. E à hora da ceia enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, tudo já está preparado. Mas olha só o versículo 18. Mas todos, um a um, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. E o outro ainda disse: casei-me e por isso não posso ir. O que nós estamos vendo aqui nesse texto? Cada um desses convidados dando desculpas para não comparecer a essa grande ceia. E já que esta grande ceia simboliza o banquete do reino de Deus, onde todos nós somos convidados a estar, nós também muitas vezes agimos da mesma forma. O convite de Deus é feito, mas nós damos desculpas. Nós falamos que é por causa das nossas posses, nós falamos que é por causa dos nossos compromissos, do nosso trabalho, falamos que é por causa da nossa família, damos desculpas que temos muitas limitações pessoais e às vezes até usamos, aquela frase: olha só, quem está na igreja, quem está caminhando é pior que eu, por que eu estarei lá também? Em segundo lugar, nós damos desculpas para não assumirmos a missão que Deus tem para cada um de nós. Todos nós temos um chamado, mas muitas vezes a nossa resposta diante desse chamado é, como eu disse, de desculpas. Nós inventamos inúmeras respostas e argumentos para não dizermos sim ao que Deus quer. Quando nós lemos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 seguinte, onde há o relato do encontro de Deus com Moisés e de Moisés com Deus, o que nós vemos é Moisés dando inúmeras desculpas para não ser aquele que iria tirar os israelitas do Egito para conduzi-los até a terra prometida. Nós agimos assim também. Nós lemos, por exemplo, lá em Juízes capítulo 6, no verso 15, que diante do chamado que Deus fez a Gideão, houve uma desculpa da parte de Gideão, quando ele diz assim: ó Senhor, com que livrarei eu Israel, minha família é a última de Manassés, e eu sou menor na casa de meu pai. Olha só essa desculpa, que muito é parecida com a que a gente dá. Existe outra também, por exemplo, que a gente pode citar aqui, é a de Jeremias, quando ele, diante do chamado de Deus, diz assim no versículo 6, ah Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Jeremias 1, versículo 6. E nós vamos assim dando desculpas para tentarmos desviar do chamado de Deus. Lá em Provérbios diz até mesmo que existe desculpas daqueles que não querem fazer não só a obra de Deus, mas de uma forma geral se posicionam como preguiçosos na vida. O preguiçoso, por exemplo, diz, Provérbios capítulo 22, e lá no capítulo 26, que ele costuma dizer: há um leão na estrada, há um leão nas ruas, eu posso ser devorado, por isso eu não vou cumprir. Em terceiro lugar, nós damos desculpas para justificar os nossos erros, os nossos pecados, e assim não precisarmos reconhecer que erramos, que pecamos. É muito comum, por exemplo, quando pecamos, quando caímos, usarmos aquela desculpa clássica: a carne é fraca. Outras vezes dizemos: foram as circunstâncias, foi o momento, eu não pude resistir.
Mas esse ato de dar desculpas para não reconhecer o pecado, o erro, vem desde o princípio. Quando nós lemos lá em Gênesis 3 o relato da queda dos nossos primeiros pais, quando Deus os questiona, o homem responde assim: a mulher que tu me destes me apresentou do fruto e eu comi. Ou seja, ele estava dizendo, a culpa é do Senhor que me deu essa mulher e dela que me apresentou esse fruto. Quando Deus se vira para a mulher diz assim: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, nenhum estava reconhecendo que errou, mas estava transferindo culpa. E nós vemos esse tipo de comportamento se repetir na palavra de Deus quando nós lemos por parte de muitos personagens. E nós precisamos avaliar nossa vida e ver se diante de nossos erros, pecados, faltas, temos reconhecido para obtermos o perdão ou nós temos agido desta maneira, dando desculpas. Não tem como darmos desculpas para Deus. Não tem como nós usarmos de argumentos, nós querermos ter razão diante dele. Ele é a verdade e o seu modo de agir não deixa brecha para que nós nos desculpemos. E nós precisamos aqui reconhecer também que ele nos dá toda a graça, todo o recurso, todos os meios para que nós sejamos salvos. Exatamente por isso nós também não teremos como um dia darmos desculpas dizendo que não tivemos chance, não tivemos oportunidade para nos salvar. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, no versículo de número 14, que o Evangelho será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. Em Romanos capítulo de número 10, no versículo de número 18, a palavra diz assim: acaso não ouviram? Claro que sim! Por toda a terra correu a sua voz e até os confins do mundo foram as suas palavras. O Evangelho chegará a todo mundo para que eles tenham ciência de que existe um projeto de salvação. Nós, uma vez que conhecemos a verdade, não temos como darmos desculpas. No Evangelho de São João, no capítulo 9, versículo de número 41, Jesus diz o seguinte: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. João capítulo de número 15, versículo de número 22, Jesus novamente fala algo parecido. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. Então, que possamos agir com verdade diante de Deus que é verdade. E assim nós possamos seguir ao Senhor da maneira correta.